Olá, queridos irmãos da Casa do Caminho. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em nome de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, o nosso amor maior, o nosso modelo e guia. Estamos aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas mentalizemos o salão do nosso grande barracão de Jesus, como menciona o seu Luiz, este lugar de amor, de acolhimento, de fraternidade e de paz, em que nos refugiamos, nos consolamos e aprendemos sobre a doutrina que ilumina as nossas almas, que conforta os nossos corações, que dignifica as nossas vidas, nos amparando e auxiliando sob a luz do Espiritismo, sob os preceitos do Cristo de Deus e sob o amparo divino dos benfeitores amorosos que com tanto amor se dedicam a cada um de nós. E assim, queridos irmãos, iniciamos o nosso encontro de hoje dizendo: Senhor, concedei-nos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar o que podemos, sobretudo, sabedoria e discernimento para que saibamos como distinguir uma coisa da outra. E assim, Divino Mestre, iniciamos o nosso encontro de hoje com muita paz em Teu nome e reunidos pelo Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, recebemos com muita honra e alegria em nossos corações o convite para estarmos mais uma vez reunidos, unidos, para falarmos de um tema de suma importância. Tema este intitulado como a caridade, constante no capítulo 6 do livro O Caminho Reto, de Leon Denis, os qual eu os convido para em oportunidade, em momento oportuno, fazerem a leitura em sua íntegra, pois é um texto maravilhoso, com uma riqueza de detalhes e esclarecimentos que nos inundam a alma de grandes conhecimentos, de um tema que falamos tantas vezes, mas a cada vez que estudamos, descobrimos algo novo ou relembramos algo que por algum motivo nos fica esquecido na memória. Então, no dia de hoje, eu os convido a meditar sobre este tema, a caridade. E estudando sobre este tema, nós vemos que muitas vezes as igrejas e as religiões no passado intitularam as palavras do Cristo: fora da caridade não há salvação, como fora da igreja não há salvação. E sabemos que o fato de estarmos em um templo, em um ambiente, em um recinto de pedra, de ornamentos, e ainda que com simplicidade ou suntuosidade e opulência, isso não nos aproxima de Deus ou não nos aproxima do sentimento da caridade, e sim nos faz estarmos em um ambiente que muitas vezes se torna vazio, e não porque o ambiente é assim, pois somos nós que fazemos cada ambiente, assim como as igrejas, somos nós que também fazemos a casa espírita, com a emanação e a irradiação dos nossos sentimentos amorosos, dos nossos pensamentos vibrando na onda do bem, do amor, da paz, dos sentimentos mais elevados. Então não é fora da igreja que não há salvação, e sim
reafirmamos, é fora da caridade que não há salvação. É fora da caridade que não há o esquecimento das nossas próprias faltas e necessidades em relação ao outro, ao nosso semelhante, ao nosso irmão. É através da caridade sincera, pura, verdadeira, que muitas vezes encontramos aí os motivos para entendermos que nossas dores são tão diminutas diante de dores de irmãos que muitas vezes desconhecemos. Muitas vezes nos deparamos em nossas vidas com queixumes, com reclamações, com maldizeres, ora porque o trabalho é chato, porque as pessoas que trabalham conosco são chatas, porque as pessoas que trafegam na via pública conosco são mal educadas, porque aquele chefe é incompreensivo e não nos dá o aumento que nós achamos que merecemos, mas que não fazemos por onde, porque muitas vezes a preguiça ou o comodismo, a zona de conforto não nos permite. E aí nos queixamos também daquele amigo que nos esquece, quando muitas vezes somos nós que os esquecemos. Nos queixamos daquele parente que é difícil, quando muitas vezes somos nós que tornamos o ambiente familiar um pouco mais pesado, carregado, complicado e até difícil, porque nos tornamos pessoas que tudo reclamamos. Ora porque está sol, ora porque está chovendo, ora porque está frio, ora porque está nevando, ora porque está chovendo granizos, ora porque as plantas estão cheias de mato, ou porque a terra não é suficiente, ora porque o café saiu um pouco mais fraco ou mais forte, porque a comida está um pouco insossa ou temperada demais, porque as pessoas fazem isso ou aquilo outro, ou acolá ou aqui ou lá, e tudo é motivo de reclamação, de queixume, de nossa parte. E sempre colocamos no outro o motivo da nossa desorganização, o motivo das nossas desavenças. Sempre colocamos no outro o motivo das nossas frustrações, pois nos frustramos com as atitudes ou as palavras do outro em relação a nós, mas não enxergamos em muitas vezes que somos nós o reflexo, o espelho das atitudes dos nossos irmãos, ou que eles também são o reflexo e o espelho das nossas atitudes para com eles. E muitas vezes não entendemos a forma como que os mesmos nos tratam, a forma como as coisas caminham em nossas vidas. E Joana de Ângeles diz em um de seus livros ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco que a reclamação é como um ácido que lançamos sobre os nossos caminhos e que se torna corrosivo para a nossa colheita do futuro. Atentemo-nos, irmãos. E o que isso tem a ver com caridade? Tudo. Quando nos queixamos que a nossa roupa não está legal, ou que nossas roupas não nos servem mais, ora porque comemos demais, ora porque fizemos dieta demais, ora porque elas ficaram muito guardadas e agora não está na moda, muitas vezes, como diz Joana, ridícula. Ora, porque muitas vezes temos a compulsividade e os excessos daquilo que nos é supérfluo e não necessários, e acabamos por nos enveredarmos por dívidas, por prestações, pesando o nosso orçamento. E o que isso tem a ver com caridade? Tudo. Tudo porque muitas vezes pensamos somente em nós. Quando nossas roupas não nos servem, elas podem agasalhar ou vestir a corpos que andam seminus.
e não porque estes estão numa moda muitas vezes ridícula, mas estão na moda da miséria, da escassez e da falta de recursos que muitas vezes ignoramos em nossa sociedade. O nosso cobertor, que muitas vezes deixamos lá no fundo do nosso guarda-roupas e não usamos porque temos uma imensa estimação por ele, mas nunca utilizamos para nós. Ele só serve como fundo de um móvel, enquanto há tantos corpos que passam noites a frio e muitas vezes desencarnam, vitimados por tantos tempos e dias gelados. Muitas vezes os nossos calçados, que são também de estimação e que não usamos, mas também não abrimos mão, porque gostamos daquele calçado. E quantos pés andam descalços pelas ruas, pelas vielas, pelas veredas e muitas vezes pelos lixões, para que consigam o mínimo necessário para o alimento do seu dia. Quantas vezes, irmãos, que nos deparamos e nos envolvemos no supérfluo e nos excessos, enquanto há tantos que passam a escassez do mínimo necessário. Muitas vezes não gostamos daquele prato de comida que a mãe, o pai, o marido ou a esposa, ou o filho ou algum familiar nos fez, muitas vezes de tão bom agrado, e reclamamos, não está dando meu gosto, fulano não sabe fazer comida, fulana tempera demais, cicrana tempera de menos. E há tantos que dariam a vida por aquela comida, mesmo insossa, mesmo temperada demais, mesmo sendo tão bem feita ou sendo feita segundo o conhecimento daquele que a faz. Muitas vezes nos deixamos desvelar por esses abismos de queixas e reclamações e esquecemos que há tantos irmãos que necessitam do nosso mínimo de caridade para sobreviver com dignidade. Então, irmãos, tudo isso tem a ver com caridade. Quantas vezes nos deparamos com as nossas reclamações de uma simples dor de cabeça, de uma dor que nos é suportável, e nós reclamamos que estamos com dor aqui e acolá, enquanto há tantos que estão lutando por mais alguns minutos, segundos, horas ou dias de vida no corpo físico, que há tantos se debatendo em leitos de hospitais públicos por um tratamento um pouco mais digno, que possa suavizar as suas dores, que possa aliviar os seus sofrimentos, enquanto não temos nada a reclamar. Chico nos dizia que quando nos encontrarmos tristes, sem motivos, ou que acharmos que a nossa dor é maior do que a do outro, devemos visitar os hospitais, principalmente aqueles em cujas enfermidades sempre vitimam os nossos irmãos que as portam, como o câncer, como o HIV e como tantas outras enfermidades. E quanto temos aprendido, irmãos, nesse período de pandemia, o quanto valorizar a vida, a liberdade, a amizade, a companhia, o meio social e a família. Tivemos que de uma hora para outra nos isolarmos de muitos das famílias, dos amigos, do trabalho, da sociedade e viver num mundo seu consigo mesmo, ou seja, na solidão. Aqueles que moram a sós tiveram que conviver com a própria companhia. E quantas coisas foram descobertas. Valorizemos, pois, queridos irmãos, a dádiva de termos as companhias que temos, sejam elas agradáveis ou não, porque estas são abençoadas oportunidades do encorajamento para a nossa caminhada ou daqueles que são problemas,
para nos servir de alertas e de alavancas para o nosso progresso, para que eles se mantenham vigilantes, nos apontando os nossos erros e motivos de quedas, para que não caiamos tanto, para que erremos menos. E todas as vezes que lembrarmos, queridos irmãos, que há tantos outros que muitas vezes tornam a caminhada difícil ou o dia a dia um pouco mais penoso, lembremos que estes também guardam em seus íntimos e em seus corações muitas marcas de sofrimentos, de dores e angústias que jamais possamos imaginar. Sejamos, pois, benevolentes, caridosos, amorosos para com a dor, para com o jeito do outro. Não podemos mudar as pessoas, mas podemos mudar a nós mesmos e com a nossa mudança tocar o coração do outro, porque o exemplo ainda vale mais do que 1000 palavras. Quando acendemos em nós a luz da caridade, a luz da transformação e, sobretudo, a grande dádiva da luz do amor, conseguimos conquistar os corações à nossa volta, com os nossos exemplos e atitudes, com o nosso caminhar diante de todas as dificuldades e desafios que a vida nos proporciona. Meditemos, pois, queridos irmãos, sobre aqueles que vagueiam pelas ruas ou que têm como teto as pontes e viadutos, como cobertor, muitas vezes, os papelões, os jornais velhos, ou algo que lhes sirva de cobertas nos dias frios, ou aqueles, queridos irmãos, que muitas vezes colocam latas, como vemos em alguns países, pedaços de plásticos para lhes servir de proteção aos pés. Meditemos sobre aqueles que padecem com dores, sejam elas físicas ou emocionais, as dores do corpo ou da alma. Meditemos sobre tantos quantos estão nestes momentos de pandemia, sofrendo com as ausências. E o que podemos fazer? Muitas vezes um bilhete trazendo palavras de encorajamento, deixado numa caixa de correio, debaixo da porta de um amigo, com mensagens de paz, com mensagens de encorajamento, um e-mail para aqueles amigos que tanto tempo não vemos ou nos falamos, uma ligação, uma mensagem, uma chamada de áudio ou de vídeo, que aquece os corações, que sejamos, pois, instrumentos de luz. E tantas outras atitudes nos fazem também benevolentes e caridosos para com o nosso próximo. Lembremos mais uma vez, queridos irmãos, que para a caridade não é necessário que tenhamos, muitas vezes, o recurso físico, material e financeiro, mas que tenhamos a atitude do amor, da benevolência e da boa vontade para distribuir sentimentos de solidariedade àqueles que padecem na caminhada conosco, aqueles que muitas vezes então estão em situações adversas às nossas, e tenhamos sempre em mente a gratidão por todas as coisas, por todos os momentos, e que possamos entender a mensagem do Cristo quando nos diz: fora da caridade não há salvação. No frontispício das obras kardecianas, onde o nosso admirável codificador também repete as palavras: fora da caridade que não há salvação. Se quisermos, queridos irmãos, conquistar a amizade e o amor dos bons espíritos, sejamos, pois, simpáticos a estes, sendo simpáticos e amorosos aos nossos irmãos que têm menos recursos, que há mais necessidades de benevolência, de compaixão e de paciência e compreensão de nossa parte. Que Jesus nos abençoe,
Que as palavras da noite nos sirvam de esclarecimento e de meditação sobre o tema A Caridade, no capítulo 6 do livro Caminho Reto de Leon Denis, que em horário oportuno, em momento oportuno, vós possais fazer a leitura na íntegra para que tenhamos aí a bela exemplificação da dor do outro e o nosso papel em relação a isso. Convido agora, queridos irmãos, em nome de Jesus, a mais uma vez cerrarmos os nossos olhos e vibrarmos por aqueles, Jesus querido, que se encontram em situações mais difíceis que as nossas, por aqueles cuja nossa ignorância e muitas vezes o nosso orgulho padecem ainda os sofrimentos da escassez, da falta de recursos e abandono, por aqueles que padecem a solidão, Senhor, por aqueles que padecem as enfermidades do corpo, da mente, da alma e das emoções. Te rogamos, Mestre querido, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão em algum canto do mundo sofrendo dores atrozes, por aqueles que neste momento gritam e suplicam pelo socorro divino, por mãos amigas que possam socorrer-lhes as necessidades. Te rogamos, Jesus, pelas mães que choram, pelos pais que agonizam, pelos filhos que muitas vezes se perdem. Te rogamos pelos países em guerra, pelas nações em conflitos e em sofrimentos. Te rogamos, Mestre, por aqueles que têm um lar em desavença, em desequilíbrio, e o seio familiar desconstituindo-se por tantas aflições. Te rogamos, Jesus, pelos templos de oração, pelos centros espíritas do Brasil e do mundo, que são como verdadeiros clarões de auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Te rogamos pelos cientistas que trabalham, Senhor, pela descoberta das curas de tantas enfermidades e também desta que ocasiona a pandemia que vivemos na atualidade. Te rogamos, Mestre querido, por aqueles que rogam os nossos pedidos de orações, por aqueles que suplicam pelo teu auxílio, que mãos venerandas os socorram em teu nome, Senhor, levando o alento, a caridade, o amor e o socorro a cada coração. Te suplicamos, Jesus, pelos governantes do nosso Brasil e do mundo, para que tenham consciência de suas decisões e de quanto elas impactam na evolução e na caminhada das nações. Te rogamos, Senhor, por aqueles que trabalham pelo bem, para que cada vez mais tenham forças e possam seguir em frente avançando em seus propósitos, para que assim, Senhor, possamos caminhar para um mundo de regeneração ao qual a Terra está destinada, e que sejamos, Jesus, parte integrante deste movimento, sendo também os seus braços, as suas mãos para esse momento de modificação. Te rogamos por cada um de nós, pelos nossos lares e famílias e por toda a humanidade, para que haja amor, proteção e paz. Gratidão, Senhor, por todas as coisas. Gratidão pelo amparo divino que tanto nos dispensais com amor e benevolência. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que todos os dias recebemos de tuas dadivosas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores amorosos desta casa, que nos acolhem com tanto amor. Obrigado, benfeitores amigos que nos acompanham por afinidade, aos nossos anjos guardiões, espíritos protetores, os nossos mentores,
que tanto nos auxiliam, em nome do Cristo de Deus. Gratidão, Senhor, por todas as coisas e pela oportunidade recebida de falar um pouquinho do Teu Evangelho, não porque o saibamos, mas porque aprendemos em união com os demais irmãos. E assim, Senhor, elevamos nossas vozes e corações ao alto neste momento e te dissemos, Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos a nossa parte de pão, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes entregue às tentações, Senhor, pois assim nos resgatas e nos livras de todo o mal. É na luz desta oração, Senhor, que te agradecemos a oportunidade e encerramos o nosso encontro de hoje. Sê conosco, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Um dia de muita paz a todos os nossos irmãos, que a luz do Cristo esteja não somente no coração, mas também no lar e na família de cada um. Votos de muita paz do amigo que vos fala e agradece pela oportunidade. Jesus nos abençoe.